não apertando o botão de agarrar igual você fazia com os monstros lá do barco. Porque aqui quando você agarra elas, por algum motivo não dropa orb. Então o melhor jeito é batendo mesmo. Aí depois que você acaba com elas, aparece a serpente gigante. E aqui, cara, eu diria que o seu objetivo é não deixar ela te agarrar. Porque se você quiser pegar um pouquinho mais de orb do que o normal, o ideal seria você manter um pouco alto. Mas, sinceramente, cara, a diferença de orb que você ganharia se você fizer isso é irrisória pra mim. É quase nada. Então eu deixei ela me agarrar pra luta acabar logo, porque eu acho que no final isso aqui não vai impactar em nada. Depois disso, a gente pega 2 baúzinhos e vai pra próxima área, onde aparecem mais inimigos iguais àqueles do barco. Ou seja, agarra pra poder meter soco pra caramba na cara deles. Depois a gente vai pra aquela parte onde o Kratos tem que se equilibrar. Inclusive, essa parte ficou muito bonita nesse remaster, cara. E aqui do lado tem um baúzinho que você pode pegar também. E agora é a famosa parte da caixa, onde você tem que levar essa caixa até aqueles arqueiros sem deixar eles destruírem ela. E esses arqueiros, cara, não tem como você dar socos neles, mas eu preferi matar eles de maneira individualizada pra ter certeza que eles iam dropar a maior quantidade possível de orbes. Ok, agora chegamos numa parte que eu achei insuportável, que é essa parte aqui de suco. Bom, como de praxe, eu queria matar eles da maneira mais eficiente pra conseguir orbes, que é basicamente pegando eles pelo corpo e amassando eles. Eu fiquei travado uns 10 minutos nessa parte. Aí depois eu resolvi trocar de estratégia. Ao invés de matar eles na gradezinha, eu resolvi chegar numa superfície do mar. O que é porque eles são meio que feitos pra ser agressivos na hora que você tá escalando. Deve ser isso. Mas enfim, eu fiquei uns 20 minutos nessa parte. Felizmente no final eu consegui matar todo mundo do jeito mais eficiente pra conseguir orbes, mas deu um trabalho do caramba. E aqui atrás também tem mais um baúzinho de orb pra você pegar. Depois disso a gente vai falar com o Poseidon. E cara, essa parte é muito engraçada. Como você pode ver, a cutscene com o Poseidon é pré-renderizada, ou seja, nativa do PS2. Você vê o Poseidon, ele tá com aquela cara de velho. E aí quando você sai da cutscene e entra, né, no remaster do jogo, acontece isso. Caralho, que foda o Poseidon, mano. Meu Deus, velho. De um velho foi pra um cara normal. E nessa parte era suposto que você usasse o poder do Poseidon pra matar esses inimigos, né? Como se fosse uma arena de teste. Mas é claro que essa não é a maneira mais eficiente de conseguir orbes aqui. A maneira mais eficiente, como eu falei, é agarrar e meter porrada na cara deles. E foi exatamente isso que eu fiz com todos. Inclusive, a magia do Poseidon é uma das melhores pra você conseguir orbe, cara. Porque ela está com um combo absurdo. Então é muito fácil de você conseguir orbezinha com combo usando ela. Mas é claro, as orbes que vem de combo não são quase nada. É muito combo, tá ligado? Então vale a pena. Inclusive, eu acabei de me refutar. Eu acabei de me refutar, cara, porque faltou literalmente uma orbe pra eu conseguir levar a minha espada pro nível 2 agora. Eu tava com 1499, eu precisava de 1500. Então, se eu tivesse me preocupado com aquela orbezinha de combo lá no início do jogo na serpente, provavelmente eu teria upado minha arma agora. Mas enfim, foda-se, porque no meio da batalha contra as 3 serpentes eu consegui pegar um combinho, o que me fez ganhar um pouquinho de orbe e consequentemente upar minha arma logo nesse começo. Vambora, primeira upada. Acho que eu não upei tão cedo na minha vida jogando God of War, velho. Antes da parte do barco. Bora, mano. Aí sem perder tempo já tive o poder especial que você ganha, né? Quando você leva a espada pro nível 2, logo na fase da serpente, o que me deu uma certa estranheza, cara, porque eu acho que eu nunca vi ninguém fazendo isso, velho. O que fez com que essa luta acabasse muito mais rápido, né? Porque o seu dano aumenta demais quando você entra nesse mundo. Depois de matar essas duas filhotes de serpente, eu soube matar a mãe delas, né? Eu acabei com a raça da mãe delas. Essas lutas aqui no começo eu achava muito difícil antigamente, mas hoje eu vejo quão fácil elas são comparado com as partes finais desse jogo, cara. Então foi absurdamente fácil destruir as 3. E assim como as outras serpentes, não teve um jeito melhor de matar elas de uma forma que elas dropassem mais orbes. Eu matei do jeito normal mesmo. Depois disso a gente pega uma cordinha que leva a gente de volta pra fase da caixa, só que dessa vez a gente não precisa empurrar a caixa de novo, né? Aqui aparecem uns arqueirozinhos que você pode matar e pegar um pouco de orbe. Eu obviamente não perdi essa oportunidade, né? Não é obrigatório matar, mas eu vou matar todos, até porque todos eles dropam orbe, o que vai fazer eu ficar cada vez mais próximo do meu objetivo. Depois disso a gente vai lá e abre a porta do barco principal. E aqui, meus amigos, tem uma das partes mais esquisitas desse jogo, que é aquela parte que, bom, traumatizou todo mundo que jogou esse jogo na infância, né? E até hoje, eu não entendo o que passou na cabeça da Santa Mônica pra colocar isso aqui no jogo, mas por algum motivo, essa merda dá muita orbe, então é quase inadmissível você passar por aqui sem fazer essa merda. E, cara, aparentemente, elas dropam orbes infinitas, você pode ficar aqui pra sempre, porque eu fiz várias e várias vezes e elas continuaram dropando orbes. É claro que elas droparam menos do que da primeira vez, né? Mas continuaram. Então provavelmente isso aqui é um farm. Mas eu não vou ficar aqui não, porque é muito chato, né, cara? Muito chato. E agora a gente chegou numa nova área do jogo, né? Na cidade de Atenas. E aqui começa a surgir esses inimigos insuportáveis, que são inimigos que você não consegue agarrar direto. Você tem que bater neles até aparecer a opção de agarrar. E isso é um problema gigante, porque eu não consigo matar eles de uma forma que eles dropem uma quantidade bem maior de orbes do que eu de costume. Eu matei do jeito normal mesmo e foda-se. Aí andando um pouquinho por essa área, explorando
de matar os 3, você pode ver aqui do lado que vai ter um baúzinho de orbe pra você pegar. E você entra dentro desse lugar que tem umas caixas de madeira que você precisa quebrar pra poder descer esses pilares. O que a Medusa tem a ver com a Afrodite? Porque durante todo o God of War você recebe poder de personagens que naturalmente possuem esses poderes. E aí eles meio que emprestam pra você fazer a determinada tarefa que eles têm interesse que você faça. Mas a Afrodite não tem nada de poder de Medusa. Que porra é essa, Santa Mônica? Bom, essa batalha aqui com a Medusa é bem fácil, eu digo pra conseguir matar ela. Arrancando a cabeça dela, nós conseguimos o poder de petrificar os inimigos. E meus amigos, essa daqui vai ser a primeira magia que nós vamos maximizar. Porque ela é simplesmente a melhor magia para esse desafio que eu tô fazendo. Quando você mata um inimigo que foi petrificado pela Medusa, ele dropa uma porção de orbe a mais pra você. Então eu vou tentar usar isso em quase todas as situações do jogo. Inclusive agora nesse salão onde começa a spawnar um monte de Minotauro e você tem magia infinita para gastar neles. Eu petrifiquei todos antes de matá-los, até porque eu não podia perder essa oportunidade. E eu gosto muito do poder da Medusa porque ela resolve uma das maiores chatices do God of War 1, que é esses soldados de Hades que não deixam você apertar a bolinha direto neles, mas você pode petrificá-los, que foi exatamente o que eu fiz depois de enfrentar os Minotauros. Muito obrigado por existir, poder da Medusa. E antes de subir essa escada, você pode pular pra trás que você vai encontrar um lugar que tem um baú, e andando aqui pra esquerda você também vai encontrar outro baú. É, mano, esse jogo tá cheio de baú de orbe escondido, mas não vai passar no radar de pessoa. E com isso já tinha o suficiente pra conseguir mandar a nossa espada pro level 3, moleque. Agora ela tá poderosa. E aqui tem essa besta que você pode usar ela pra abrir a parede, que vai revelar 2 baúzinhos de orbe que ela vai pegar depois. E também quebrar essa porta de madeira que vai dar acesso a mais uma daquelas paredes que vai vir um monte de inimigo atrás da gente. Eu odeio essas partes, sinceramente, cara, porque a caixa de madeira que você quebra a cabeça e coincidentemente cai exatamente no lugar que a gente precisava pra poder subir. Inclusive, essa parte ficou esquisita, cara. E aí depois você enfrenta essas medusas que eu queria muito que desse pra petrificar elas, mas não dá, cara. Por algum motivo, não funciona nelas. Isso não faz o menor sentido. Se você der um veneno de escorpião pro escorpião, ele vai morrer. Agora a medusa não. Bom, depois vem aquela parte chata da corda que eu sempre morro bastante, velho, porque essa parte é insuportável. Vem inimigo nas suas costas, inimigos na sua frente, e às vezes eles te batem sem você nem conseguir bater neles de volta, então assim, insuportável. E aí depois de passar disso, eu fui lá abrir aquela porta que deu acesso a outra porta de madeira, e com a besta nós podemos quebrar essa porta de madeira que vai dar acesso a 2 minotauros. E é engraçado, cara, que nessa parte aqui você pode matar esses minotauros usando a besta da hit kill neles. O problema é que você não consegue pegar a ordem que eles dropam, porque elas dropam muito longe de você. Então eu simplesmente preferi matar eles usando o poder da Medusa. Aí logo na frente aqui tem um baúzinho de orbe, pulando aqui pra trás você também encontra outro baú de orbe. E aí descendo aqui você tem aquela cutscene nativa do PS2, feia pra caramba. E andando pra frente você finalmente encontra o boss final do jogo. Cara, essa parte é muito bizarra, mano, porque o Hades ele tá em alta resolução, só que a cidade lá embaixo tá toda borrada. Então eu acho essa parte muito estranha. E aí andando um pouquinho mais pra cá a gente chega nessa parte onde aparece 2 minotauros. E aqui eu achei que dava pra fazer um farm infinito de orbes, porque eles ficam spawnando eternamente, só que não. Em determinado momento eles simplesmente param de dropar orbe, e isso é uma chatice. E agora estamos na parte do jogo onde tem mais baús concentrados, que é essa parte aqui nas ruas de Atenas. Cara, tem muito baú de orbe, só que os baús de orbe que aparecem, eles têm quase nada de orbes dentro deles. Isso aqui não é muito difícil. E agora vamos enfrentar aquela outra versão de Ciclopes, que parece que tem menos armadura, mas na minha opinião eles são tão resistentes quanto os outros. E aqui a Medusa ela acaba sendo uma exceção, porque o melhor jeito de você matar eles de fato é apertando bolinha até eles morrerem. Dá um pouquinho mais de trabalho do que simplesmente petrificar e matar, mas pelo menos eles dão mais orbes. Aí depois disso vai pra parte onde aparece o escudo, a gente petrifica e mata, depois a gente persegue aquela mulher maluca que se joga, e aí a gente pega a chave que tá no corpo dela, abre a porta que dá acesso a essa área do jogo, a gente tem que ir escalando até a gente chegar um dos inimigos mais chatos do God of War, que é esses inimigos que entram no chão. Só que graças ao poder da Medusa, esses inimigos não são nada, porque é ridiculamente fácil de petrificar eles. Inclusive aqui eu já aproveito pra colocar a Medusa no level 2, porque o pico pra petrificar um inimigo diminui bastante, cara. Isso vai ser muito útil, porque vai gastar menos magia, né? E aqui nessa área a gente também consegue o nosso primeiro upgrade de magia, que vai ser essencial pra gente conseguir ganhar mais orbes, até porque eu vou conseguir usar mais o poder da Medusa. Olha que coisa gostosa. Inclusive nessa parte agora eu acabei perdendo um baú de orbe. É o único baú de orbe que eu vou acabar perdendo nessa run inteira, que é aquele ali que fica do lado dessa coluna. Eu simplesmente esqueci como chegava lá. E aí quando eu passei dessa parte eu percebi que não tinha mais como voltar e pegar ele. Ou seja, eu perdi ele completamente. Mas confio que esse baú não vai fazer diferença no final. Porque cara, se eu chegar no final do jogo e perceber que falta uma orbe, mas eu vou fazer alguma loucura. Eu espero que ninguém esteja perto. Aí depois
Depois a gente vai pra aquela parte lá onde o Zeus ele dá o poder de raio pra gente poder tirar aquele maluco que tá segurando a alavanca e não deixando a gente passar. Essa parte é muito engraçada, inclusive, cara, porque esse poder ele só serve pra essa parte específica. Você não usa ele mais em nenhum momento. Ah, eu esqueci de falar, mas aqui do lado tem essa parede, dentro dela tem esse baú com olho que você consegue o seu segundo upgrade de vida do jogo. Aí depois disso você pega um elevador, aí você volta pra aquela parte onde você pegou a chave na mulher toda emborrachada no chão. Você anda um pouquinho pra frente até que você chega nessa parte onde começa a aparecer um monte de arpia. E aqui é excelente você usar o poder da Medusa, porque ela petrifica e você não precisa nem bater, porque como eles estão no ar, a gravidade joga eles pra baixo, eles morrem e as orbes vêm todas pra você. Tem duas partes que é assim, a primeira é essa daqui, onde você tá fechado dentro desse lugar com um monte de medusas, essa aqui é um pouco mais chatinha, e a outra é lá dentro, onde spawna arpias infinitas, mas obviamente, né, você já deve saber que o spawn é infinito, mas a quantidade de orb não, eventualmente elas param de dropar orb. Eu sempre testo pra saber se eu vou conseguir encontrar um farmzinho de orb. Depois disso eu subi no teto desse lugar, onde tem mais um baúzinho de olho, e abrindo esse baú eu consegui upar minha vida mais uma vez. Depois disso vem aquela parte com um timer na tela que você tem que salvar aquela mulher, tem que fazer uns parkour muito loucos, porque senão ela morre, e se ela morrer você tá ferrado. E a gente precisa salvar ela porque é ela que dá acesso ao deserto, ela abre aquela porta do deserto. E aqui é muito louco, cara, porque seguindo esse caminho você consegue ir até o começo do jogo, que é em cima da montanha mais alta da Grécia. Chegando aqui você consegue pegar uma pena, inclusive, que vai fazer a sua magia ser upada pra mais um nível. Mas dessa vez não dá pra se jogar daqui, pelo menos não agora. E aí depois eu fui pra aquele corredor onde aparece um monte de inimigo, e aqui eu passei a Medusa em todo mundo que apareceu na minha frente. E as partes que você consegue usar ela, tipo essa daqui, elas acabam muito mais rápidas do que normalmente, porque geralmente esses inimigos eles têm bastante vida, principalmente no modo mais difícil, que é o modo que eu tô jogando. Então a Medusa ela facilita demais e acelera a gameplay. E graças a isso aqui eu também consegui colocar a nossa Medusa no nível máximo. Se eu não me engano, todas as ferramentas do Kratos, exceto a espada, só vão até o nível 3. E isso torna as coisas muito mais fáceis de upar até o máximo. Depois disso eu voltei pra parte onde a gente encontra o Ares pela primeira vez, e agora tá de dia e a porta do deserto tá aberta. No deserto eu peguei todos os baús que tinham lá, e cara, pegar baú aqui no deserto é uma merda, porque é bem difícil de enxergar eles. Matei aquelas três coisas que dão acesso ao templo, né, onde você consegue chamar o Cronos, e eu chamei o Titãzão. E é muito doido, cara, que a maior parte do God of War 1 se passa em cima do Cronos. E aqui em cima dele começa a aparecer essas outras espécies de ciclopes. E cara, por algum motivo, esses aqui são simplesmente os inimigos mais difíceis de serem petrificados do jogo inteiro. E mesmo depois de petrificar eles, é quase impossível você conseguir quebrar com uma espada no nível 3 igual dava a minha. Então assim, eu simplesmente desisti, resolvi matar eles do jeito normal. Depois disso a gente mata mais alguns inimigos até que a gente entra dentro do templo de Pandora, que é aquele lugar que a gente vai voltar várias vezes no jogo. E aqui nesse lugar a gente consegue a nossa próxima arma que a gente vai ter que upar. E infelizmente, né, eu gostava antes de receber essas coisas, mas agora eu não gosto mais, cara, porque assim, é um trabalho a mais que eu tenho, que é a Blade of Artemis, a espada de Artemis. Essa é uma arma que é um pouco menos versátil do que a espada do Kratos, porém ela dá mais dano, então isso vai ser muito bom em algumas situações, apesar de que eu não vou usar ele em quase nenhum momento desse jogo. E andando um pouquinho pra frente, você entra numa sala que tá cheia de inimigos, e aqui aparecem aqueles mesmos inimigos do começo do jogo lá no barco. Então eu não perdi a oportunidade de agarrar eles e meter porrada. E agora a gente tava indo atrás de uma chave azul, não é bem uma chave, é um negócio redondo. Eu nunca entendi o que é isso, cara, mas você precisa disso pra poder abrir uma porta. E nessa parte aqui específica aparece muito inimigo, que me deu muita orb. Então graças a isso eu consegui evoluir a minha espada por nível 4. Só faltava um nível pra ela alcançar o nível máximo. Depois disso a gente chega nessa parte onde começa a passar um monte de armadilha, que dá muito dano inclusive. E nessa parte eu tive que escalar aquela parede até chegar naquela parte onde o chão pode cair. Você tem que matar os inimigos antes de acontecer isso, pra eu conseguir pegar uma manivela. E quando eu voltei pra sala das armadilhas, aconteceu isso. Oxi, caralho, bugou, mano. Será que tá funcionando elas ainda? Que legal, mano. Acho que eu nunca tinha bugado. Vamos ver se tá funcionando ainda. Não tá funcionando. Bom, depois disso a gente vai pra aquela sala onde eu tenho que usar minha manivela. E nessa hora começa a aparecer vários soldados de Ares. E sem querer eu acabei fazendo um soldado de Ares ter vida infinita, que é quando você começa a bater ele no chão e ele simplesmente não perde vida. E isso é interessante porque você consegue farmar orb de combo infinita. E foi exatamente o que eu fiquei fazendo ali por uns 5 minutos. Eu fiquei batendo esse cara no chão e eu estaquei cerca de 400 hits. Só que como eu falei, orb de combo é muita pouca coisa, então não mudou quase nada, cara. Depois disso a gente faz aquela estátua que tá parada, tacar aquela bola que vai quebrar essa parede.
E assim conseguimos a chave em formato de esqueleto. Eu nunca entendi isso aqui também, cara. O Kratos sofre demais pra arrancar a cabeça desse esqueleto, mano. Sendo que em outros momentos ele apresenta ter uma força bruta muito fodida. Só que pra algumas coisas específicas ele é fraco. Eu não sei o que acontece. E aí, voltando pro templo de Pandora, eu consegui abrir mais uma porta. E essa porta tinha uma espécie de armadilha, que parece aqueles negócios que os malucos usam pra deixar a rua lisa. Eu não sei o nome disso. Era um negócio que eu tinha medo pra caramba quando eu era criança, inclusive. Então eu subi em cima dele e fui me equilibrando até chegar na escada que dava acesso à próxima área do jogo, aonde começa a aparecer esses inimigos aí que são as bestas. Esses inimigos eu acho eles engraçados porque eles vão piorando conforme os jogos vão passando. No God of War 1 eles são mais tranquilinhos, no God of War 2 eles são um pouquinho chatos e no God of War 3 eles são insuportáveis. Tanto que a parte mais difícil do God of War 3 é justamente quando esse bicho ele tá na sua potência máxima. Depois disso tem mais alguns inimigos que você precisa matar até que você chega numa sala onde tem um monte de baú de orbes. Só que esses baú de orbes você tem que pegar rápido, senão você morre, literalmente. E graças a isso eu consegui colocar a minha espada no nível máximo. Depois da sala de espinho a gente passa por essa parte até que a gente chega numa das partes mais chatinhas desse jogo, que é quando você precisa levar esse cara até lá em cima e essa merda fica deslizando se você não colocar numa pedra pra ele ficar parado. Só que como eu tava com a magia da medusa aqui, isso aqui ficou muito fácil e eu consegui farmar uma boa quantidade de orbes até, o que fez com que essa parte fosse bem tranquilinha. E ao sacrificar esse cara, a gente libera uma nova área do jogo aonde a gente consegue o tridente do Poseidon, que permite com que a gente possa ficar infinitamente debaixo d'água. Olha que coisa poderosa. E aqui também eu já aproveitei para upar o Poseidon Ray tipo 2, que é uma das magias mais importantes do jogo, uma das mais fortes do Kratos também. Depois disso a gente vai nadando até chegar nesse lugar onde aparece um monte de cachorro, e aqui eu tentei usar a medusa em todo mundo para conseguir o máximo de orbe possível. Aí a gente abre essa porta e puxa essa alavanca. E essa alavanca permite com que a gente consiga subir em cima desse lugar, que leva a gente pra esse outro lugar esquisito pra caramba. Parece que é um lugar que não era pra ter água, ele tá todo inundado. E aí aparece essas almas azul que o Kratos parece que dá um beijo nelas, sei lá, cara. Eu só sei que quando eu beijei uma delas, por algum motivo, eu ganhei uma pena que fez com que aumentasse a minha magia máxima. E agora a minha magia está igualzinho à minha vida. Depois a gente vai pra essa parte onde aparece um monte de inimigo e eu taquei a medusa em geral. E essa parte aqui é muito parecida com a parte dos cachorros, cara. Você tem que matar os malucos pra poder liberar uma alavanca também, que vai dar acesso a essa porta. E isso leva a gente pra esse outro lugar, que é o lugar onde você tem que puxar uma alavanca pra esses pilares subir. E aí você tem que entrar embaixo desse pilar e ir nadando até ir de volta pro templo de Pandora, que é o lugar onde a gente mais volta nesse jogo. Incrível, cara. E antes de ir pra próxima área do jogo, ali. Só não dá pra ir além disso, porque senão ia ultrapassar a espada do Kratos. Ah, que loucura, ia matar eles aqui dentro. E agora eu mandei ela pro 3. Bom, depois disso a gente passa por umas armadilhas, luz pela boca dele, você vira a cabeça dele pra escuridão, até que cordinha de novo, que você tem que passar pela corda pendurado, até que você chega numa parte onde tem uma porrada de inimigo, que eu matei a maioria com a medusa. Você tem que ir se equilibrando aqui. Essa parte é bem chata, porque você pode cair de um dos bosses mais fodas do jogo, que é o Minotauro. E também um dos mais difíceis, né? Bom, eu não conheço nenhuma forma de matar o Minotauro de uma maneira que ele drope mais orbe. Então eu matei ele do jeito normal mesmo, que é só bater ele tacando magia. E claro que foi bem difícil, né? Porque eu tô no modo mais difícil. Mas eu acho essa boss fight bem divertida, cara. Então foi bem tranquilinha. E logo após essa luta, a gente consegue como recompensa o Arm of Hades, que é o exército de Hades. Eu não entendi porque que o Hades esperou a gente matar o Minotauro pra dar esse poder. Não era mais fácil dar antes, não? Ah, e outra coisa, cara. Aqui era suposto eu testar essa magia, né? Esses soldados aqui de Hades, mas obviamente eu não perdi a oportunidade e taquei um monte de medusa na cara deles. Ah, eu esqueci, mas antes da gente conseguir, essa pode voltar pro... E a gente alinha as 3 portas, muito difícil de matar e defende demais, tem muita vida. Enfim, depois aparece mais uns outros inimigos, a gente vai andando pra esse lugar. Inclusive esse lugar é um dos lugares mais difíceis do jogo, cara, porque aqui os inimigos estão muito fortes. Passa por mais sátiros, arqueiros, até que eu finalmente consigo juntar uma quantidade de orbes suficiente pra poder mandar a nossa próxima arma pro máximo, que é a Blade of Artemis, que já tava level 2, não sei se vocês lembram. Na verdade, é claro que vocês lembram. Enfim, essa arma agora está no máximo. Depois a gente vai nadando até uma área onde aparecem 3 baús de orbes lotados de orbes. Esse lugar é uma delícia pra mim. Muito obrigado por existir. Bom, e agora que eu tinha que fazer pra passar dessa parte era conseguir aqueles 2 colarzinhos. O primeiro eu consegui depois de matar esses inimigos e fazer esse puzzlezinho aí. É um puzzle estilo Tetris. E aí o colar tava logo atrás dele. E o outro eu consigo depois de passar por essas partes que tem vários inimigos e passar por esse lugar onde você precisa ir rápido, senão os espinhos vão matar você. Esse lugar é um pouco desesperador. Mas enfim, peguei o segundo, consegui mandar o poderzinho dos Zeus pro nível 2. Voltando pro local das estátuas de pressões, esse lugar é
bem chatinha essa parte, cara, porque aparece vários inimigos bem difíceis de matar. E tocando o crânio nessa porta, a gente finalmente inimigos que a gente tem que matar. Inclusive essa aqui é uma das partes mais chatas do jogo, por causa dessas armadilhas que ficam empurrando a gente pra esse negócio que fica rodando aí, amassando a gente. Bom, depois dessa parte, a gente finalmente tem acesso à tão esperada caixa de Pandora que a gente tá atrás desde o começo do jogo. A gente puxa essa espécie de alavanca lá da puta que pariu. Essa estaca era pra ter, tipo, 30 vezes o tamanho do Kratos. Não é 30, tô exagerando. Mas, cara, era pra ser muito maior do que é. Porque a mão do Ares é uma mão gigante, tá ligado? Não faz sentido essa porra. A estaca foi diminuindo ao longo do caminho, velho. É a única explicação, mano. E aí o Ares manda a gente diretamente pro inferno. Só que isso pro Kratos não é nada, né? Praticamente todo jogo ele vai pro inferno, coitado. Mas isso, em teoria, é uma coisa ruim. Só que pra gente é a melhor coisa do mundo. Porque essa é a região do jogo onde o Kratos ganha mais orbes, praticamente. Porque aqui eu tenho a impressão que os inimigos estão bem mais orbes do que antes. Principalmente se você matar eles usando o poder da Medusa. Então eu fui lá e passei por essa parte cheia de parkour, cheia de baú de orbe espalhado por ela também. Matei esses inimigos aí que são os mesmos inimigos da superfície, entre aspas, né? Só que a diferença é que eles estão com um foguinho no meio deles, pra simbolizar que eles são do inferno. Depois eu passei por umas pontes que você tem que se equilibrar. Faltava o exército de Hades. E aí a gente deu os Zeus pra poder matar eles, né? Já que eles só servem pra isso mesmo. E depois eu passei por essa parte que aparece um monte de minotauro do inferno. E com isso, meus amigos, eu consegui colocar todas as nossas ferramentas no máximo. Então a sua pergunta está respondida. Sim, é completamente possível conseguir colocar tudo no máximo no God of War 1 em uma única jogada. E eu acho que eu até apelei demais, cara. Eu não acho que você precise fazer tudo que eu fiz aqui, pegar todos os baús de orbes pra conseguir fazer isso. Até porque depois dessa parte do inferno, você ainda ganha uma porrada de orbe na luta contra o Ares. E até algumas partes depois também, se eu não me engano. Bom, e agora, acho que todo mundo já sabe, né? Eu passei por essa parte aí onde tem essas paredes, como que tem mais frio, né? Um monte de lâmina. Aí depois você tem que enfrentar esses sátiros pra poder formar essa ponte aí que vai levar você de volta. Aí depois a gente se redireciona até onde a gente salvou aquela mulher com o timer na tela aquela vez. E agora aquela porta tá aberta e o Ares está lá me esperando para a batalha final. Mano, esse final é patético, porque o Kratos pega a caixa cai. E aí o maluco não percebe que a caixa caiu. E aí o Kratos desce na velocidade da luz e o Ares não faz nada pra impedir ele. Que porra de final é esse, cara? Na moral não faz nem sentido, mas foda-se esse jogo. Cara, essa daqui é a luta final, então obviamente ela foi bem difícil, né? Ela foi feita pra ser difícil, mas ela não se compara com a parte mais difícil desse jogo. Eu acho que todo mundo concorda comigo que é a parte dos clones. E essa parte ela é difícil por um motivo. Não é porque você tem que matar vários dos seus clones e você tem a chance de morrer. E sim porque você tem que proteger um NPC. E é a mesma coisa no God of War 2, uma das partes mais difíceis do God of War 2 é quando você tem que proteger o tradutor. E eu odeio essa parte que você tem que proteger outras pessoas, porque você fica refém delas, né? Você tem que ficar cuidando delas, mano. É por isso que eu não sirvo pra ter filho. Bom, essa parte me tomou mais ou menos uma horinha pra conseguir passar, porque, cara, realmente tava muito difícil. Essa mina toma muito dano no modo mais difícil. Então não foi nem um pouco fácil conseguir derrotar todos. Mas eventualmente eu matei o último Kratos. Venci! Os meus clones. Se eu venço um clone meu, isso significa que eu sou forte ou que eu sou fraco? Fica aí o questionamento para todos. E aí depois disso a gente vai pra verdadeira boss fight final, aonde eu consegui matar o Ares de primeiro. Eu fiquei até impressionado, cara, porque essa luta acabou muito rápido. E eu fico feliz também que essa espada que o Kratos pega agora, ele não precisa upar ela, porque senão eu ia estar ferrado, eu não ia ter o suficiente pra upar essa merda. Bom, então a gente enfia a espada no peito do Ares, manda ele pra 7 palmos debaixo da terra, fala pra Atena remover os nossos pensamentos do passado. Ela não remove, então a gente tenta se matar, ela salva a gente, e como recompensa ela dá pra gente a lâmina de Atena, que graças a Deus já vem no máximo, ou seja, eu não vou precisar upar ela